O plano era audacioso, eivado de dificuldades, impraticável talvez. Mr. Fogg iria arriscar sua vida, ou pelo menos sua liberdade, e assim a realização de seus projetos, mas não hesitou. Encontrou, ademais, em Sir Francis Cromarty um auxiliar decidido. Quanto a Passepartout, estava pronto, podiam dispor dele. A ideia do patrão o exaltava. Sentia um coração, uma alma sob aquela aparência gélida. Começava a amar Phileas Fogg. Faltava o guia. Que lado tomaria? Não estaria inclinado a favor dos hindus? Na ausência de sua colaboração, era preciso pelo menos contar com a sua neutralidade. Sir Francis Cromarty perguntou-lhe diretamente. Meu oficial, respondeu o guia, sou Parsi, e esta mulher é Parsi. Conte comigo. Muito bem, guia, respondeu Mr. Fogg. Entretanto, saibam bem, retomou Parsi, não arriscamos apenas a vida, mas a suplícios horríveis, se formos pegos. Por isso, reflitam. Está refletido, respondeu Mr. Fogg. Penso que devemos esperar a noite para agir? Penso mesmo, respondeu o guia. Este bravo indiano deu então alguns detalhes sobre a vítima. Era uma indiana famosa por sua beleza, de raça Parsi, filha de ricos negociantes de Bombaim. Tinha recebido naquela cidade uma educação absolutamente inglesa, e por suas maneiras, por sua instrução, qualquer um a creria europeia. Chamava-se Aouda. Orfã, foi casada contra a vontade com o velho Rajá do Bundelco. 3 meses depois, ficou viúva. Sabendo a sorte que a esperava, fugiu, foi logo apanhada, e os parentes do Rajá, que tinham interesse em sua morte, destinaram-na a este suplício do qual parecia não poder escapar. Este relato só reforçou Mr. Fogg e seus companheiros em sua generosa resolução. Foi decidido que o guia dirigiria o elefante para o pagode de Pilagi, do qual se aproximaria tanto quanto possível. Cerca de meia hora depois, pararam sob um arvoredo, a 500 passos do pagode, que não podiam avistar, mas o alarido dos fanáticos se fazia ouvir distintamente. Discutiram então os meios de chegar perto da vítima. O guia conhecia este pagode de Pilagi, no qual afirmou que a jovem estava aprisionada. Poderiam penetrar por uma das portas, quando todo o bando estivesse mergulhado no sono do entorpecimento, ou seria preciso fazer um buraco na muralha? Isso só poderia ser decidido no local e na hora. Mas do que não havia nenhuma dúvida era que o resgate deveria ser realizado naquela mesma noite, e não quando, ao raiar do dia, a vítima seria conduzida ao suplício. Nesse instante, nenhuma intervenção humana seria capaz de a salvar. Mr. Fogg e os seus companheiros esperaram a noite. Assim que escureceu, por volta das 6 horas, resolveram fazer um reconhecimento em volta do pagode. Os últimos gritos dos faquires então se extinguiam. Seguindo seu costume, estes indianos deviam estar mergulhados no pesado entorpecimento do rengue, ópio líquido, misturado com uma infusão de cânhamo, e seria talvez possível se esgueirar por entre eles até o templo. O Parsi, guiando Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, avançou sem barulho através da floresta. Depois de rastejarem 10 minutos sob os ramos, chegaram à borda de um pequeno rio, e ali, à luz de tochas de ferro na ponta das quais ardiam resinas, distinguiram um monte de madeira empilhada. Era a pira, feita de precioso sândalo, e já impregnado com um óleo perfumado. Em sua parte superior repousava o corpo embalsamado do Rajá, que deveria ser queimado ao mesmo tempo que sua viúva. A 100 passos desta pira elevava-se o pagode, cujos minaretes atravessavam na sombra a copa das árvores. Venham! Disse o guia em voz baixa. E, com precaução redobrada, seguido por seus companheiros, esgueirou-se silenciosamente pelo matagal. O silêncio só era interrompido pelo murmúrio do vento nos galhos. Logo o guia parou na extremidade de uma clareira. Algumas resinas iluminavam o lugar. O solo estava juncado de grupos que dormiam, prostrados pelo entorpecimento. Parecia um campo de batalha coberto de mortos. Homens, mulheres e crianças todos confundidos. Alguns entorpecidos ainda roncavam, aqui e ali. Ao fundo, entre as árvores, divisava-se distintamente o templo de Pilagi. Mas, para grande desapontamento do guia, os guardas do Rajá, iluminados por tochas fuliginosas, vigiavam as portas e passeavam de um lado para outro, o sabre desembainhado. Poderiam supor que no interior os sacerdotes também vigiassem. O Parsi não foi mais longe.
Reconhecera a impossibilidade de forçar a entrada do templo, e fez recuar seus companheiros. Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty tinham compreendido como ele que nada poderiam tentar por este lado. Pararam e se consultaram em voz baixa. Esperemos, disse o general de brigada, são só 8 horas ainda, e é possível que estes guardas sucumbam também ao sono. É possível com efeito, respondeu o Parsi. Phileas Fogg e os seus companheiros estenderam-se pois ao pé de uma árvore e esperaram. O tempo lhes pareceu longo. O guia deixava-os às vezes e ia observar a orla do bosque. Os guardas do Rajá continuavam a velar à luz das tochas, e uma vaga luz filtrava através das janelas do pagode. Esperaram assim até a meia-noite. A situação não mudou. Mesma vigilância do lado de fora. Era evidente que não se podia contar com o sono dos guardas. O entorpecimento do Heng lhes tinha sido provavelmente poupado. Era preciso, portanto, agir de outro modo e penetrar por uma abertura feita nas muralhas do pagode. Restava a questão de saber se os sacerdotes vigiavam junto à sua vítima com tanto zelo como os soldados à porta do templo. Após uma última conversa, o guia disse que estava pronto para partir. Mr. Fogg, Sir Francis e Passepartout seguiram-no. Deram uma volta bem longa, para chegarem ao pagode pelos fundos. Por volta de 00:30, chegaram ao pé dos muros sem terem encontrado ninguém. Nenhuma vigilância tinha sido estabelecida daquele lado, mas na verdade não havia nem portas nem janelas. A noite estava sombria. A lua, então em seu último quadrante, deixava apenas o horizonte, encoberto por densas nuvens. A altura das árvores aumentava ainda mais a escuridão. Mas não bastava ter chegado ao pé das muralhas, era preciso ainda fazer uma abertura. Para esta operação Phileas Fogg e os seus companheiros tinham apenas seus canivetes. Felizmente, as paredes do templo eram feitas de uma mistura de tijolo e madeira que não deveria ser difícil furar. Tirado o primeiro tijolo, os outros vieram facilmente. Puseram mãos à obra, fazendo o menor ruído possível. O Parsi de um lado, Passepartout do outro, trabalhavam para arrancar os tijolos, de modo a obter uma abertura com 2 pés de largura. O trabalho avançava, quando um grito se fez ouvir no interior do templo, e quase em seguida outros gritos responderam do lado de fora. Passepartout e o guia interromperam o trabalho. Teriam sido surpreendidos? Seria um sinal de despertar? A prudência mais elementar recomendaria que se afastassem, o que fizeram ao mesmo tempo que Phileas Fogg e Sir Francis Cromarty. Esconderam-se novamente sob a cobertura do bosque, esperando que o alerta, supondo-se que fosse se dissipasse, e prontos, neste caso, a recomeçar a operação. Mas, contratempo funesto, guardas apareceram no fundo do pagode, e postaram-se ali impedindo qualquer aproximação. Seria difícil descrever o desapontamento destes 4 homens, detidos em sua obra. Agora, que não poderiam mais chegar até a vítima, como a salvariam? Sir Francis Cromarty mordia os punhos. Passepartout estava fora de si, e o guia tinha alguma dificuldade em contê-lo. O impassível Fogg aguardava sem manifestar seus sentimentos. Só nos resta partir? Perguntou o general de brigada em voz baixa. Só nos resta partir, respondeu o guia. Esperem, disse Mr. Fogg. Basta que eu esteja amanhã em Allahabad antes do meio-dia. Mas o que espera? Respondeu Sir Francis Cromarty. Em algumas horas o dia vai aparecer, e a oportunidade que nos escapa pode voltar a se apresentar no momento supremo. O general de brigada teria desejado poder ler nos olhos de Phileas Fogg. Com o que contava este frio inglês? Quereria, no momento do suplício, lançar-se em direção à jovem e arrancá-la abertamente de seus algozes? Seria uma loucura, e como admitir que este homem fosse louco a tal ponto? Apesar de tudo, Sir Francis Cromarty consentiu em esperar até o desenlace daquela terrível cena. Todavia, o guia não deixou os seus companheiros no lugar onde se tinham refugiado, levou-os para a parte anterior da clareira. Dali, ocultos por algumas árvores, podiam observar os grupos adormecidos. Enquanto isso, Passepartout, empoleirado nos primeiros galhos de uma árvore, ruminava uma ideia que havia a princípio atravessado seu espírito como um relâmpago, e que acabará por incrustar-se em seu cérebro. Havia começado por se dizer, que loucura! E agora repetia, por que não, apesar de tudo?
É uma probabilidade, talvez a única, e com os brutos assim. Em todo caso, Passepartout não elaborou este pensamento, mas não tardou a deslizar com a agilidade de uma serpente sobre os ramos baixos da árvore cuja extremidade se curvava para o solo. As horas corriam, e logo algumas tonalidades menos sombrias anunciaram a aproximação do dia. Contudo, a escuridão era ainda profunda. Chegará o momento. Houve como que uma ressurreição daquela multidão adormecida. Os grupos se animaram. Batidas de tantãs ressoaram. Cantos e gritos ecoaram novamente. Chegará a hora em que a desafortunada iria morrer. Com efeito, as portas de pagode se abriram. Uma luz mais viva escapou do interior. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty puderam divisar a vítima, vivamente iluminada, que 2 sacerdotes arrastavam para fora. Pareceu-lhes mesmo que, sacudindo o entorpecimento por um supremo instinto de conservação, a infeliz tentava escapar de seus verdugos. O coração de Sir Francis Cromarty pulou, e em um movimento compulsivo, agarrando na mão de Phileas Fogg, sentiu que aquela mão tinha uma navalha aberta. Neste momento, a multidão moveu-se. A jovem recaíra no torpor provocado pelas fumaças do cânhamo. Passou rodeada pelos faquires, que a escoltavam com suas vociferações religiosas. Phileas Fogg e os seus companheiros, confundindo-se com as últimas fileiras da multidão, seguiram-na. 10 minutos depois, chegaram à beira do rio e pararam a menos de 50 passos da pira, sobre a qual estava estendido o corpo do Rajá. Na semi-obscuridade, viram a vítima absolutamente inerte, estendida aos pés do cadáver de seu esposo. Depois uma tocha foi aproximada e a madeira, impregnada de óleo, logo se inflamou. Neste momento, Sir Francis Cromarty e o guia contiveram Phileas Fogg, que num momento de generosa loucura, se lançava em direção à fogueira. Mas Phileas Fogg já os havia repelido, quando a cena subitamente mudou. Um grito de terror se elevou. Toda aquela multidão se prostrou por terra, assombrada. O velho Rajá não estava, então, morto, porque o viram erguer-se de repente como um fantasma, levantar a jovem em seus braços, descer da pira no meio de turbilhões de fumo que lhe davam uma aparência espectral. Os faquires, os guardas, os sacerdotes, tomados por súbito terror, estavam lá, feice sobre a terra, sem se atreverem a levantar os olhos e contemplar um tal prodígio. A vítima inanimada passou carregada por braços vigorosos que a levavam, e sem que parecesse lhes pesar. Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty tinham ficado de pé. O Parsi curvara a cabeça, e Passepartout, sem dúvida, não estaria menos estupefato. O ressuscitado chegou perto do local onde estavam Mr. Fogg e Sir Francis Cromarty, e aí, com voz grave: "Fujamos", disse. Era Passepartout em pessoa que deslizara até a pira no meio da fumaça espessa. Era Passepartout que, aproveitando a escuridão ainda profunda, tinha arrancado a jovem à morte. Era Passepartout que, desempenhando seu papel com uma audaciosa felicidade, passara incólume no meio do assombro geral. Um instante depois, todos os 4 desapareciam na floresta, e o elefante os transportava num trote rápido. Mas gritos, clamores e mesmo uma bala, que atravessou o chapéu de Phileas Fogg, fez-lhe saber que o logro tinha sido descoberto. Com efeito, sobre a pira em chamas distinguia-se agora o corpo do velho Rajá. Os sacerdotes, saídos de seu terror, tinham compreendido que um rapto acabará de se consumar. Imediatamente tinham se precipitado na floresta. Os guardas os tinham seguido. Fizeram uma descarga, mas os raptores fugiam rapidamente, e, em pouco tempo, achavam-se fora do alcance das balas e das flechas. Capítulo 14. O arrojado rapto havia vingado. Uma hora depois, Passepartout ria ainda de seu sucesso. Sir Francis Cromarty havia apertado as mãos do intrépido moço. O patrão lhe havia dito, bom, o que, na boca deste gentleman, equivalia a uma alta aprovação. Ao que Passepartout respondeu que toda a honra da empreitada pertencia a seu patrão. Para ele, só tinha tido uma ideia maluca, e ria ao pensar que, durante alguns instantes, ele, Passepartout, antigo ginasta, e sargento de bombeiros, fora o viúvo de uma mulher encantadora, um velho rajá embalsamado. Quanto à jovem indiana, nem tinha tido consciência do que se passará. Embrulhada nas mantas de viagem, repousava sobre um dos cestos. Enquanto isso o elefante, guiado com extrema segurança pelo Parsi, corria rapidamente pela floresta ainda obscura.
uma hora após ter deixado o pagode de Pilagi, lançava-se através de uma imensa planície. Às 7 horas, fizeram alto. A jovem continuava ainda em completa prostração. O guia deu-lhe alguns goles de água e de brande, mas a influência entorpecedora que a atacara deveria se prolongar por algum tempo ainda. Sir Francis Cromarty, que conhecia os efeitos do entorpecimento produzido pela inalação dos vapores do cânhamo, não se inquietava. Mas se o restabelecimento da jovem indiana não oferecia dúvida ao espírito do general de brigada, este mostrava-se menos seguro quanto ao futuro. Não hesitou em dizer a Phileas Fogg que se Mr. Zaouda ficasse na Índia, inevitavelmente recairia nas mãos dos seus verdugos. Estes energúmenos encontravam-se por toda a península, e, com certeza, a despeito da polícia inglesa, saberiam reaver a sua vítima, estivesse ela em Madras, em Bombaim, em Calcutá. E Sir Francis Cromarty citava, em apoio do que dizia, um fato da mesma natureza que se passará recentemente. Na sua opinião, a jovem só ficaria verdadeiramente em segurança depois de ter deixado a Índia. Phileas Fogg respondeu que tomaria estas observações em conta e que o avisaria. Pelas 10 horas, o guia anunciou a estação de Allahabad. Ali continuava a via interrompida da estrada de ferro, cujos trens transpõem, em menos de um dia e uma noite, a distância que separa Allahabad de Calcutá. Phileas Fogg deveria, portanto, chegar a tempo para pegar o paquete que só partiria no dia seguinte, 25 de outubro, ao meio-dia, para Hong Kong. A jovem foi depositada em um quarto de estação. Passepartout foi encarregado de ir comprar para ela diversos objetos de toilette, vestido, chalé, peles, etc., o que achasse. Seu patrão abria-lhe um crédito ilimitado. Passepartout partiu em seguida e percorreu as ruas da cidade. Allahabad, a cidade de Deus, é uma das mais veneradas da Índia, por ter sido edificada na confluência de dois rios sagrados, o Ganges e o Jumna, cujas águas atraem os peregrinos de toda a península. Sabe-se ademais que, segundo as lendas do Ramayana, o Ganges tem a sua nascente no céu, de onde, graças a Brahma, desce para a terra. Fazendo suas compras, Passepartout também viu a cidade, outrora defendida por um forte magnífico que se tornou uma prisão do Estado. Nem comércio, nem indústria nesta cidade, outrora industrial e comercial. Passepartout, que em vão procurava uma loja de modas, como se estivesse na Regent Street a alguns passos da Farmer Co., só encontrou em um revendedor, velho judeu dificultoso, os objetos que precisava, um vestido de tecido escocês, um grande casaco, e uma magnífica pele de lontra pela qual não hesitou em pagar 75 libras, 1875 F. Depois, todo triunfante, voltou para a estação. Mr. Zaouda começava a voltar a si. A influência a que os sacerdotes de Pilagia tinham submetido dissipava-se pouco a pouco, e seus lindos olhos recuperavam toda a sua doçura indiana. Quando o rei poeta, o Savudaú, celebra os encantos da rainha de Almenagara, exprime-se assim. Os seus cabelos reluzentes, regularmente divididos ao meio, emolduram-lhe os contornos harmoniosos de suas faces delicadas e alvas, cintilantes de lustre e de frescor. Suas sobrancelhas de ébano têm a forma e o poder do arco de Kama, deus do amor, e sob os longos cílios sedosos, na pupila negra de seus grandes olhos límpidos, navegam como nos lagos sagrados do Himalaia, os reflexos mais puros da luz celeste. Finos, iguais e brancos, seus dentes resplandecem entre seus lábios sorridentes, como gotas de orvalho no seio entreaberto de uma flor de romã. Suas orelhas pequenas de curvas simétricas, suas mãos rosadas, seus pequenos pés arqueados e tenros como os brotos do lótus, brilham com o luzir das mais belas pérolas de Ceilão, dos mais belos diamantes de Golconda. Sua cintura delgada e flexível, que basta uma mão para abraçar, realça a elegante curva dos seus rins arredondados rins e a riqueza de seu busto onde a juventude em flor guarda seus mais perfeitos tesouros, e, sob as sedosas dobras de sua túnica, parece ter sido modelada em pura prata pela mão divina de Vikvakarma, o eterno estatuário. Mas, sem toda esta amplificação, basta dizer que Mr. Zaouda, a viúva do Rajá do Bundelco, era uma mulher encantadora em toda a acepção europeia da palavra. Falava inglês com grande pureza, e o guia não exagerara em nada ao afirmar que esta jovem Parsi havia sido transformada pela educação. Enquanto isso o trem ia deixar a estação de Allahabad. O Parsi esperava. Mr. Fogg pagou-lhe o salário conforme o combinado, nem um farthing a mais. Isto surpreendeu um pouco Passepartout, que sabia quanto seu patrão devia à dedicação do guia.
O Parsi tinha, com efeito, arriscado voluntariamente sua vida no caso de Pillaji, e se, mais tarde, os indianos viessem a capturá-lo, dificilmente escaparia de sua vingança. Restava também a questão de Kioni. Que fariam com um elefante comprado tão caro? Mas Phileas Fogg já tinha tomado uma decisão. Parsi, disse ao guia, tu foste serviçal e dedicado. Paguei teu serviço, mas não tua dedicação. Queres este elefante? É teu. Os olhos do guia brilharam. É uma fortuna que vossa honra me dá. Exclamou. Aceita, guia, respondeu Mr. Fogg, e serei ainda teu devedor. Em boa hora. Exclamou Passepartout. Aceita, amigo. Kioni é um bravo e corajoso animal. E, indo até a besta, presenteou-o com alguns pedaços de açúcar, dizendo: Toma, Kioni, toma, toma. O elefante soltou alguns grunhidos de satisfação. Depois, tomando Passepartout pela cintura e enrolando-o com a tromba, levantou-o até a altura da cabeça. Passepartout, nem um pingo assustado, fez uma boa carícia no animal, que o recolocou no chão, e, ao aperto da tromba do honesto Kioni, o honesto rapaz respondeu com um vigoroso aperto de mão. Alguns instantes depois, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty e Passepartout, instalados em um confortável vagão no qual Mr. Zaouda ocupava o melhor lugar, corriam a todo vapor para Benares. 80 milhas, no máximo, separam esta cidade de Allahabad, e elas foram vencidas em 2 horas. Durante o trajeto, a jovem voltou completamente a si, os vapores estupefacientes do Ring se dissiparam. Qual foi sua surpresa ao achar-se na Railway, naquele compartimento, com roupas europeias, entre viajantes completamente desconhecidos. Imediatamente, seus companheiros lhe prodigalizaram cuidados e a reanimaram com algumas gotas de licor, depois o general de brigada lhe narrou sua história. Insistiu na dedicação de Phileas Fogg, que não tinha hesitado em arriscar a vida para salvar, e no desenlace da aventura, devido à audaciosa imaginação de Passepartout. Mr. Fogg deixou-o falar, sem pronunciar uma palavra. Passepartout, todo envergonhado, repetia que aquilo não foi nada. Mr. Zaouda agradeceu aos seus salvadores efusivamente, com suas lágrimas, mais que com suas palavras. Seus belos olhos, mais que seus lábios, foram os intérpretes de seu reconhecimento. Depois, recordando as cenas do Sati, dirigindo seu olhar para aquela terra indiana onde tantos perigos ainda esperavam, estremeceu de terror. Phileas Fogg compreendeu o que se passava no espírito de Mr. Zaouda e, para tranquilizá-la, ofereceu-se, muito friamente aliás, para conduzi-la a Hong Kong, onde poderia permanecer até que o caso fosse esquecido. Mr. Zaouda aceitou a oferta com reconhecimento. Precisamente, em Hong Kong, residia um de seus parentes, Parsi como ela, e um dos principais negociantes desta cidade, que é absolutamente inglesa, apesar de ocupar um ponto da costa chinesa. Ao 12:30, o trem parou na estação de Benares. As lendas bramânicas afirmam que esta cidade ocupa o local da antiga Kazi, que estava outrora suspensa no espaço, entre o Zênite e o Nadir, como a tumba de Maomé. Mas, nesta época mais realista, Benares, a Atenas da Índia no dizer dos orientalistas, repousava muito prosaicamente no solo, e Passepartout pôde por um instante entrever suas casas de tijolos, suas choças de cana, que lhe davam um aspecto de absoluta desolação, sem nenhuma cor local. Era ali que devia ficar Sir Francis Cromarty. As tropas a que se reunia acampavam a algumas milhas ao norte da cidade. O general de brigada deu adeus a Phileas Fogg, desejando-lhe o melhor êxito possível, e exprimindo o voto de que voltasse a fazer esta viagem de um modo menos original, mas mais proveitoso. Mr. Fogg apertou levemente os dedos do seu companheiro. Os cumprimentos de Mr. Zaouda foram mais afetuosos. Jamais esqueceria o que devia a Sir Francis Cromarty. Quanto a Passepartout, foi honrado com um verdadeiro apertão de mão do general de brigada. Todo emocionado, perguntou-lhe onde e quando se poderia devotar a ele. Afinal, separaram-se. A partir de Benares, a via férrea seguia em parte o vale do Ganges. Através dos vidros do vagão, por um tempo muito claro, aparecia a paisagem variada do Berhar, depois montanhas cobertas de vegetação, os campos de cevada, de milho e de trigo, rios e tanques povoados por crocodilos esverdeados, aldeias bem conservadas, florestas ainda verdejantes.
Alguns elefantes, zebus de grandes corcovas vinham banhar-se nas águas do rio sagrado, e também, apesar da estação avançada e a temperatura já fria, grupos de indianos de ambos os sexos, que cumpriam piedosamente suas santas abluções. Estes fiéis, inimigos encarniçados do budismo, são seguidores fervorosos da religião bramânica, que se encarna em três pessoas: Vishnu, a divindade solar, Shiva, a personificação divina das forças naturais, e Brahma, o Senhor Supremo dos sacerdotes e dos legisladores. Mas, com que olhos deveriam Brahma, Shiva e Vishnu considerar esta Índia, agora, britanizada, quando algum barco a vapor passava, uivando e agitando as águas consagradas do Ganges, espantando as gaivotas que voavam sobre sua superfície, as tartarugas que pululavam em suas bordas, e os devotos deitados ao longo das suas margens? Todo este panorama desfilava como um relâmpago, e por vezes uma nuvem de vapor branco lhe ocultava os detalhes. Os viajantes mal puderam entrever o forte de Chunar, a 20 milhas ao sudeste de Benares, antiga fortaleza dos Rajás do Behar, Guazepur e suas importantes fábricas de água de rosa, o túmulo de Lord Cornwallis que se eleva sobre a margem esquerda do Ganges, a cidade fortificada de Buxar, Patna, grande cidade industrial e comercial, onde fica o principal mercado de ópio da Índia, Mungir, cidade mais que europeia, inglesa como Manchester ou Birmingham, famosa por suas fundições de ferro, suas serralherias e fábricas de armas brancas, cujas altas chaminés escureciam com uma fumaça negra o céu de Brahma, um verdadeiro murro no país do sonho. Depois veio a noite, em meio do uivar dos tigres, dos ursos, dos lobos que fugiam diante da locomotiva, o trem passou a toda velocidade, e nada mais se pôde ver das maravilhas de Bengala, nem Golconda, nem Gor em ruína, nem Murshidabad, que foi em outros tempos capital, nem Burdwan, nem Hooghly, nem Chandernagor, ponto francês do território indiano sobre o qual Passepartout teria tido o orgulho de ver tremular a bandeira da sua pátria. Finalmente, às 7 da manhã, chegaram a Calcutá. O paquete, de partida para Hong Kong, só levantaria a âncora ao meio-dia. Phileas Fogg tinha, pois, 5 horas pela frente. De acordo com seu roteiro, este gentleman deveria chegar à capital das Índias em 25 de outubro, 23 dias após ter saído de Londres, e ali chegava no dia fixado. Não havia, pois, nem atraso nem avanço. Infelizmente, os 2 dias ganhos por ele entre Londres e Bombaim tinham sido perdidos, sabemos como, na travessia da Península Indiana, mas é de supor que Phileas Fogg não os lamentasse. Capítulo 15. O trem parara na estação. Passepartout foi o primeiro a descer do vagão, e foi seguido por Mr. Fogg, que ajudou sua jovem companhia a colocar o pé na plataforma. Phileas Fogg contava dirigir-se diretamente ao paquete para Hong Kong, para instalar ali confortavelmente Mr. Zaouda, que não queria deixar, enquanto estivesse nesta terra tão perigosa para ela. No momento em que Mr. Fogg ia sair da estação, um policema aproximou-se e disse: Senhor Phileas Fogg? Sou eu. Este homem é seu criado? Acrescentou o policema apontando Passepartout. Sim. Queiram seguir-me. Mr. Fogg não fez nenhum movimento que pudesse revelar qualquer surpresa. Aquele agente era um representante da lei, e, para qualquer inglês, a lei é sagrada. Passepartout, com os seus hábitos franceses, queria discutir, mas o policema tocou nele com seu bastão, e Phileas Fogg lhe fez sinal para obedecer. Esta jovem dama pode acompanhar-nos? Perguntou Mr. Fogg. Pode, respondeu o policema. O policema conduziu Mr. Fogg, Mr. Zaouda e Passepartout até um palquigari, espécie de veículo de 4 rodas e 4 lugares, atrelado a 2 cavalos. Partiram. Ninguém falou durante o trajeto, que durou uns 20 minutos. O veículo atravessou primeiro a Cidade Negra, com ruas estreitas, bordejada por calçadas em que formigava uma população cosmopolita, imunda e andrajosa, depois passou pela cidade europeia, alegrada com casas de tijolo, ensombrada por coqueiros, eriçada de mastros, por entre os quais trotavam, apesar da hora matinal, cavaleiros elegantes e magníficas montarias. O palquigari parou na frente de uma habitação de aparência simples, mas que não deveria se destinar a usos domésticos. O policema fez descer seus prisioneiros, podemos a rigor lhes dar este nome, e os conduziu a uma dependência com janelas gradeadas, dizendo: É às 8h30 que comparecerão perante o juiz Obadia. Depois retirou-se e fechou a porta. Bem, estamos presos, exclamou Passepartout, deixando-se cair numa cadeira. Mr. Zaouda, dirigindo-se logo a Mr. Fogg,
disse-lhe com uma voz da qual procurava em vão disfarçar a emoção. Senhor, é preciso me abandonar. É por minha causa que o perseguem. É por me ter salvo. Phileas Fogg contentou-se em responder que isso não era possível. Perseguido por esse assunto do Sati. Inadmissível. Como os queixosos se atreveriam a se apresentar? Havia engano. Mr. Fogg acrescentou que, fosse como fosse, não abandonaria a jovem, e a conduziria a Hong Kong. Mas o barco parte ao meio-dia. Observou Passepartout. Antes do meio-dia estaremos no navio, respondeu simplesmente o impassível gentleman. Isto foi afirmado tão assertivamente, que Passepartout não pôde deixar de se dizer. Caramba! É mais que certo. Antes do meio-dia estaremos a bordo. Mas não estava tão convencido assim. Às 8h30, a porta da sala se abriu. O polissema reapareceu, e introduziu os presos na sala ao lado. Era uma sala de audiência, e um público bastante numeroso, composto de europeus e de nativos já ocupava o pretório. Mr. Fogg, Mr. Zaouda e Passepartout sentaram-se em um banco defronte aos lugares reservados ao magistrado e ao escrivão. Este magistrado, o juiz Obadia, entrou quase imediatamente, seguido pelo escrivão. Era um homem grande e todo redondo. Pegou uma peruca pendurada numa chapeleira e se cobriu com ela rápida e decidamente. A primeira causa, disse. Mas, levando a mão à cabeça. Epa! Esta não é a minha peruca. Com efeito, Sr. Obadia, é a minha, respondeu o escrivão. Caro Sr. Oysterpuf, como quer que o juiz possa proferir uma boa sentença com a peruca de um escrivão? A troca das perucas foi feita. Durante estas preliminares, Passepartout fervia de impaciência, porque o ponteiro lhe parecia andar terrivelmente rápido sobre o mostrador do grande relógio do tribunal. A primeira causa, retomou então o juiz Obadia. Phileas Fogg? Disse o escrivão Oysterpuf. Estou aqui, respondeu Mr. Fogg. Passepartout? Presente. Respondeu Passepartout. Bem. Disse o juiz Obadia. Há 2 dias, acusados, que os procuramos em todos os trens de Bombaim. Mas de que nos acusam? Gritou Passepartout, impaciente. Vai saber, respondeu o juiz. Senhor, disse então Mr. Fogg, sou cidadão inglês, e tenho direito. Faltaram-lhe ao respeito? Perguntou Mr. Obadia. De modo algum. Ótimo. Façam entrar os queixosos. À ordem do juiz, abriu-se uma porta, e 3 sacerdotes hindus foram introduzidos por um oficial. É isso. Murmurou Passepartout, são aqueles velhacos que queriam queimar a nossa jovem dama. Os sacerdotes perfilaram-se diante do juiz, e o escrivão leu em voz alta uma acusação de sacrilégio, formulada contra o Sr. Phileas Fogg e o seu criado, acusados de ter violado um lugar consagrado à religião bramânica. Ouviu? Perguntou o juiz a Phileas Fogg. Sim, senhor, respondeu Mr. Fogg consultando seu relógio, e confesso. Ah! Confessa? Confesso e espero que estes 3 sacerdotes por sua vez também confessem o que queriam fazer no pagode de Pilagi. Os sacerdotes se entreolharam. Pareciam não compreender nada das palavras do acusado. Sem dúvida! Exclamou impetuosamente Passepartout, no pagode de Pilagi, diante do qual eles iam queimar sua vítima. Nova estupefação dos sacerdotes, e profundo espanto do juiz Obadia. Que vítima? Perguntou. Queimar quem? Em plena cidade de Bombaim? Bombaim? Exclamou Passepartout. Sem dúvida. Não se trata do pagode de Pilagi, mas do pagode de Malebar Hill, em Bombaim. E como prova, eis os sapatos do profanador, acrescentou o escrivão, pondo um par de calçados sobre sua mesa. Meus sapatos! Gritou Passepartout, que, extremamente surpreso, não pôde conter esta exclamação involuntária. Adivinhem a confusão que se operou no espírito do patrão e do criado. O incidente do pagode de Bombaim, eles o tinham esquecido, e era exatamente este que os levava perante o magistrado de Calcutá. Com efeito, o agente Fix tinha compreendido todo o partido que poderia tirar deste malfadado acontecimento.
atrasando sua partida em 12 horas, arvorara-se em conselheiro dos sacerdotes de Malebar Hill, tinha prometido para eles indenizações consideráveis, sabendo bem que o governo inglês se mostrava muito severo para este gênero de delito. Depois, no trem seguinte, os tinha lançado na pista do sacrílego. Mas, devido ao tempo empregado no resgate da jovem viúva, Fix e os hindus chegaram a Calcutá antes de Phileas Fogg e seu criado, que os magistrados, prevenidos por despacho, deveriam prender quando descessem do trem. Avaliem o desapontamento de Fix, quando soube que Phileas Fogg não havia chegado ainda à capital da Índia. Deveria ter acreditado que o seu ladrão, parando em uma das estações do Peninsular Railway, tinha se refugiado nas províncias setentrionais. Por 24 horas, em meio a mortais inquietudes, Fix o aguardou na estação. Qual não foi, pois, sua alegria quando, naquela manhã, o viu descer do vagão, em companhia, é verdade, de uma jovem cuja presença não podia explicar. Imediatamente lançou sobre ele um polissema, e eis como Mr. Fogg, Passepartout e a viúva do Rajá do Bundelco foram conduzidos perante o juiz Obadiah. E se Passepartout tivesse estado menos preocupado com seu caso, teria percebido, em um canto do pretório, o detetive, que acompanhava o debate com um interesse fácil de se compreender, porque em Calcutá, como em Bombaim, como em Suez, o mandado de prisão faltava-lhe ainda. Neste ínterim, o juiz Obadiah fizera constar em ata a confissão que deixará escapar Passepartout, o qual teria dado tudo o que possuía para poder retirar suas palavras imprudentes. Confessam os fatos? Disse o juiz. Confessados, respondeu friamente Mr. Fogg. Tendo em vista, retomou o juiz, tendo em vista que a lei inglesa entende proteger igual e rigorosamente todas as religiões das populações da Índia, o delito tendo sido confessado pelo Sr. Passepartout, convicto de ter violado com pé sacrílego o pavimento do pagode de Malebar Hill, em Bombaim, no dia 20 de outubro, condena o supramencionado Passepartout a 15 dias de prisão e a uma multa de 300 libras, 7.500 f. 300 libras? Gritou Passepartout, que só estava verdadeiramente sensível à multa. Silêncio! Exclamou o oficial com voz esganiçada. E, acrescentou o juiz Obadiah, visto que não está materialmente provado que não houve conivência entre criado e o patrão, mas que em todo caso este deve ser considerado responsável pelos gestos de um servidor a seus cuidados, retém o citado Phileas Fogg e o condena a 8 dias de prisão e 150 libras de multa. Escrivão, chame outro caso. Fix, do seu canto, experimentava uma indizível satisfação. Phileas Fogg retido 8 dias em Calcutá, era mais que suficiente para dar ao mandado tempo de chegar. Passepartout estava aturdido. Esta condenação arruinava seu patrão. Uma aposta de 20.000 libras perdida, e tudo porque ele, como um verdadeiro paspalho, tinha entrado naquele maldito pagode. Phileas Fogg, tão senhor de si como se a condenação não lhe dissesse respeito, nem mesmo franzir a sobrancelha. Mas no momento em que o escrivão ia chamar outro caso, levantou-se e disse: Ofereço fiança. É seu direito, respondeu o juiz. Fix sentiu um frio na espinha, mas recobrou a segurança, quando ouviu o juiz, tendo em vista a qualidade de estrangeiros de Phileas Fogg e de seu criado, fixar a fiança para cada um deles na enorme quantia de 1.000 libras. Custaria 2.000 libras a Phileas Fogg, se não purgasse sua condenação. Pago, disse o gentleman. E da sacola que Passepartout trazia, retirou um maço de banknotes que depositou sobre a mesa do escrivão. Esta soma lhe será restituída quando sair da prisão, disse o juiz. Enquanto esperam, estão livres sob fiança. Venha, disse Phileas Fogg a seu criado. Mas, ao menos, me devolvam os sapatos. Exclamou Passepartout com um movimento de raiva. Foram-lhe restituídos os sapatos. E olha que custaram caro. Murmurou ele. Mais de 1.000 libras cada um. Sem contar que me machucam. Passepartout, absolutamente pesaroso, seguiu Mr. Fogg, que havia oferecido o braço à jovem. Fix esperava ainda que seu ladrão não resolvesse abandonar esta soma de 2.000 libras e cumprisse os 8 dias de prisão. Lançou-se, pois, ao encalço de Fogg. Mr. Fogg tomou um veículo, para qual Mr. Zaouda, Passepartout e ele logo subiram. Fix correu atrás do veículo, que logo parou num dos cais da cidade. A meia milha ao largo, o Rangoon estava ancorado, sua bandeira de partida içada no topo do mastro. Soavam as 11 horas. Mr. Fogg estava adiantado 1 hora.
Fix o viu descer do veículo e embarcar numa canoa com Mr. Zaouda e o criado. O detetive bateu o pé no chão. Pilantra! Exclamou, parte. 2.000 libras sacrificadas. Pródigo como um ladrão. Ah! Segui-lo-ei até o fim do mundo se preciso for, mas no passo que vai, todo o dinheiro do roubo terá acabado. O inspetor de polícia tinha fundamento em sua reflexão. Com efeito, desde que tinha saído de Londres, tanto em despesas de viagem quanto em gratificações, na compra do elefante, nas fianças e na multa, Phileas Fogg já semeara pelo caminho mais de 5.000 libras, e o tanto por cento da soma encontrada, atribuído aos detetives, ia sempre diminuindo. Capítulo 16. O Rangoon, um dos paquetes que a Companhia Peninsular e Oriental emprega no serviço dos mares da China e do Japão, era um vapor de ferro, de hélice, deslocando 1.770 toneladas, e com força nominal de 400 cavalos. Igualava o Mongólia em velocidade, mas não em conforto. Assim, Mr. Zaouda não ficou tão bem instalada quanto Phileas Fogg teria desejado. Afinal, tratava-se apenas de uma travessia de 3.500 milhas, ou seja de 11 a 12 dias, e a jovem não se mostrava uma passageira difícil. Durante os primeiros dias da travessia, Mr. Zaouda travou conhecimento mais amplo com Phileas Fogg. Em todas as oportunidades, lhe testemunhava sua mais profunda gratidão. O fleumático gentleman escutava, aparentemente ao menos, com a mais extrema frieza, sem que uma entoação, um gesto revelasse nele a mais leve emoção. Velava para que não faltasse nada à jovem. A certas horas, vinha regularmente, se não para conversar, pelo menos para escutá-la. Cumpria para com ela os deveres da mais estrita polidez, mas com a graça e a imprevisão de um autômato cujos movimentos tivessem sido combinados para esse fim. Mr. Zaouda não sabia o que pensar, mas Passepartout lhe havia explicado um pouco a excêntrica personalidade do patrão. Havia-lhe contado que compromisso arrastava o gentleman ao redor do mundo. Mr. Zaouda havia sorrido, mas afinal devia-lhe a vida, e o seu salvador nada podia perder pelo fato de ela o ver através do seu reconhecimento. Mr. Zaouda confirmou a narrativa que o guia hindu havia feito de sua tocante história. Era, com efeito, dessa raça que ocupa o primeiro lugar entre as raças indianas. Muitos negociantes parsis tinham feito grandes fortunas nas Índias, no comércio de algodão. Um deles, Sir James Jejeeboi, recebeu do governo inglês título de nobreza, e Mr. Zaouda era parente deste rico personagem que habitava em Bombaim. Era mesmo um primo de Sir Jejeeboi, o Horado Jejee, que ela contava encontrar em Hong Kong. Encontraria junto a ele refúgio e assistência? Não o podia afirmar. Ao que Mr. Fogg respondia que ela não tinha por que se inquietar, e que tudo se arranjaria matematicamente. Foi a palavra que usou. Compreenderia a jovem este horrível advérbio? Não sabemos. Contudo, seus grandes olhos fixaram-se nos de Mr. Fogg, seus grandes olhos, límpidos como os lagos sagrados da Himalaia. Mas o intratável Fogg, mais fechado do que nunca, não parecia homem de se lançar neste lago. A primeira parte da travessia do Rangoon foi concluída em condições excelentes. O tempo estava favorável. Toda a porção da imensa baía que os marinheiros chamam de os Braços de Bengala mostrou-se favorável à marcha do paquete. O Rangoon logo avistou a Grande Andama, a mais importante das ilhas da Baía de Bengala, que sua pitoresca montanha de Sadly Peak, com a altura 2.400 pés, assinala de bem longe aos navegantes. A costa foi seguida bem de perto. Os selvagens papuas da ilha não se mostraram. São seres colocados no último degrau da escala humana, mas não antropófagos, como se diz. O desenvolvimento panorâmico destas ilhas era soberbo. Imensas florestas de palmeiras, de arecas, de bambus, de moscadeiras, de tocas, de sensitivas gigantescas, de brotos arborescentes, cobriam a região em primeiro plano, e ao fundo perfilava-se a elegante silhueta das montanhas. Sobre a costa pululavam aos milhares essas preciosas salanganas, cujos ninhos comestíveis constituem um manjar muito procurado no Celeste Império. Mas todo este espetáculo variado, oferecido à vista pelo grupo das Andaman, passou depressa, e o Rangoon encaminhou-se rapidamente para o Estreito de Malaca, que lhe devia dar acesso aos mares da China. Que fazia durante esta travessia o inspetor Fix, tão desventuradamente arrastado numa viagem de circunnavegação? Ao partir de Calcutá, após ter deixado instruções para que o mandado de prisão, se afinal chegasse, lhe fosse enviado para Hong Kong,
tinha conseguido embarcar a bordo do Rangoon sem ser visto por Passepartout, e esperava dissimular sua presença até a chegada do paquete. Com efeito, teria sido difícil explicar a razão por que se achava a bordo, sem despertar as suspeitas de Passepartout, que devia crer que ainda estava em Bombaim. Mas foi levado a renovar seu conhecimento com o honesto rapaz pela lógica das circunstâncias. Como? É o que veremos. Todas as esperanças, todos os desejos do inspetor de polícia, estavam agora concentrados em um único ponto do mundo, Hong Kong, porque o paquete pararia muito pouco em Singapura para que ele pudesse operar nesta cidade. Era pois em Hong Kong que a prisão do ladrão deveria se efetuar, ou o ladrão lhe escaparia, por assim dizer, para sempre. Com efeito, Hong Kong era ainda uma terra inglesa, mas a última que se encontrava no percurso. Para além, a China, o Japão, a América ofereciam um refúgio um pouco mais seguro para o Sr. Fogg. Em Hong Kong, se ali afinal encontrasse o mandado de prisão que corria evidentemente atrás dele, Fix prenderia Fogg, e o colocaria nas mãos da polícia local. Nenhuma dificuldade. Mas após Hong Kong, não bastaria um simples mandado de prisão. Seria preciso um ato de extradição. E adviriam demoras, lentidões, obstáculos de toda natureza, de que o tratante se aproveitaria para escapar definitivamente. Se a operação falhasse em Hong Kong, tornar-se-ia, se não impossível, pelo menos bem difícil recomeçá-la com qualquer probabilidade de êxito. Portanto, repetia Fix durante as longas horas que passava em sua cabina, portanto, ou o mandado de prisão estará em Hong Kong e prendo meu homem, ou não estará, e desta vez será preciso a qualquer custo que atrase sua partida. Fracassei em Bombaim, fracassei em Calcutá. Se o mesmo acontecer em Hong Kong, adeus reputação. Custe o que custar, preciso conseguir. Mas que meio empregar para atrasar, se for necessário, a partida desse maldito Fogg? Como último recurso, Fix estava bem decidido a confessar tudo a Passepartout, a dar-lhe a conhecer o patrão a quem servia e de quem não era certamente cúmplice. Passepartout, esclarecido por esta revelação, temendo ser comprometido, passaria sem dúvida para seu lado, de Fix. Mas afinal era um meio arriscado, que só poderia ser usado como último recurso. Uma palavra de Passepartout ao seu patrão seria suficiente para comprometer irremediavelmente tudo. O inspetor de política estava pois extremamente embaraçado, quando a presença de Mr. Zaoud a bordo do Rangoon, em companhia de Phileas Fogg, lhe abriu novas perspectivas. Quem era esta mulher? Que soma de circunstâncias a fizera companheira de Fogg? Fora evidentemente entre Bombaim e Calcutá que o encontro se dera. Mas em que ponto da península? Seria o acaso que reunirá Phileas Fogg e a jovem viajante? Ou esta viagem através da Índia teria sido feita pelo gentleman unicamente para encontrar aquela sedutora criatura? Porque era sedutora. Fix a tinha visto muito bem na sala de audiência do Tribunal de Calcutá. É fácil compreender a que ponto o agente deveria estar intrigado. Perguntava-se se nesta história toda não haveria algum rapto criminoso. Sim. Devia ser isso. Esta ideia arraigou-se no cérebro de Fix, e reconheceu todas as vantagens que poderia tirar desta circunstância. Fosse ou não casada jovem, haveria rapto, e seria possível, em Hong Kong, suscitar tais embaraços ao raptor, tais que não pudesse safar-se deles com dinheiro. Mas não convinha esperar a chegada do Rangoon a Hong Kong. Este Fogg tinha o hábito detestável de saltar de um barco para outro, e, antes que o plano começasse a ser executado, ele poderia já estar longe. O importante era pois prevenir as autoridades inglesas e dar a descrição do passageiro do Rangoon antes de seu desembarque. Ora, isso seria muito fácil, já que o paquete fazia escala em Singapura, e Singapura está ligada à costa chinesa por um fio telegráfico. Todavia, antes de agir, e para operar mais seguramente, Fix resolveu interrogar Passepartout. Sabia que não era muito difícil fazer o rapaz falar, e decidiu-se a romper o incógnito que guardara até então. Ora, não havia tempo a perder. Estavam em 31 de outubro, e no dia seguinte o Rangoon deveria aportar em Singapura. Portanto, nesse dia, Fix, saindo de sua cabina, subiu ao convés, com a intenção de abordar Passepartout primeiro, com mostras da mais extrema surpresa. Passepartout passeava tranquilamente pela proa, quando o inspetor precipitou-se em sua direção, exclamando: "Você, no Rangoon. Senhor Fix a bordo."
respondeu Passepartout, absolutamente surpreso, ao reconhecer seu companheiro de travessia do Mongólia. Puxa! Deixei-o em Bombaim, e venho reencontrá-lo a caminho de Hong Kong. Faz também a volta ao mundo? Não, não, respondeu Fix, e espero ficar em Hong Kong, ao menos por alguns dias. Ah! Disse Passepartout, que pareceu por um instante surpreso. Mas como não o tinha visto ainda no navio desde nossa partida de Calcutá? Palavra, uma doença, um pouco de enjoo. Fiquei deitado no minha cabina. O Golfo de Bengala não me tratou tão bem quanto o Oceano Índico. E seu patrão, Mr. Phileas Fogg? Em perfeita saúde, e tão pontual quanto seu roteiro. Nem um dia atrasado. Ah! Sr. Fix, ainda não sabe, mas temos uma jovem dama conosco. Uma jovem dama? Respondeu o agente, fingindo perfeitamente não compreender o que o seu interlocutor queria dizer. Mas Passepartout logo o pôs ao par da história. Contou-lhe o incidente do pagode de Bombaim, a aquisição do elefante pela quantia de 2.000 libras, o caso do Sati, o rapto de Aouda, a condenação do Tribunal de Calcutá, a liberdade sob fiança. Fix, que conhecia a última parte destes incidentes, parecia ignorar todos, e Passepartout deixava-se arrastar pelo prazer de narrar suas aventuras a um ouvinte tão atento. Mas, no fim das contas, perguntou Fix, seu patrão tem a intenção de levar essa jovem para a Europa? Não, Sr. Fix, não. Vamos simplesmente entregá-la aos cuidados de um de seus parentes, rico negociante de Hong Kong. Não há nada a fazer. Disse consigo o detetive, dissimulando seu desapontamento. Um copo do gin, Sr. Passepartout? Com prazer, Sr. Fix. O mínimo que podemos fazer é brindar nosso reencontro no Rangoon. Capítulo 17. Desde esse dia, Passepartout e o detetive se encontraram frequentemente, mas o agente mantinha-se em uma extrema reserva em relação ao companheiro, e nem tentou fazê-lo falar. Uma ou duas vezes apenas, entrevira Mr. Fogg, que preferia ficar no grande salão do Rangoon, fazendo companhia a Mr. Zaouda, ou jogando viche, seguindo seu invariável costume. Quanto a Passepartout, tinha-se posto a meditar muito seriamente no estranho acaso que havia colocado, mais uma vez, Fix no caminho de seu patrão. E, com efeito, qualquer um teria se admirado por muito menos. Este gentleman, muito amável, muito solícito com certeza, que se encontra em Suez, que embarca no Mongólia, que desembarca em Bombaim, onde disse dever ficar, que se reencontra no Rangoon, fazendo viagem para Hong Kong, numa palavra, seguindo passo a passo o roteiro de Mr. Fogg, era coisa em que valia a pena refletir. Havia aí uma coincidência pelo menos bizarra. O que pretendia este Fix? Passepartout estava pronto a apostar as suas babuchas, ele as havia preciosamente conservado, que Fix deixaria Hong Kong ao mesmo tempo que eles, e provavelmente no mesmo paquete. Passepartout poderia ter refletido por um século, que não teria jamais adivinhado de que missão o agente fora encarregado. Jamais seria capaz de imaginar que Phileas Fogg fosse espionado, como um ladrão, à volta do globo terrestre. Mas como está na natureza humana arranjar explicação para tudo, eis como Passepartout, subitamente iluminado, interpretou a presença permanente de Fix, e, de fato, sua interpretação era bastante plausível. Com efeito, segundo ele, Fix não era nem podia ser senão um agente lançado no rastro de Mr. Fogg pelos seus colegas do Reform Club, para verificar se a viagem se fazia regularmente em volta ao mundo, segundo o roteiro combinado. É evidente. É evidente. Repetia para si o bom rapaz, todo vaidoso da sua perspicácia. É um espião que aqueles gentlemen colocaram em nosso encalço. Mas isso não é digno. Mr. Fogg, tão probo, tão respeitável. Fazerem-no espionar por um agente. Ah! Senhores do Reform Club, isso lhes custará caro. Passepartout, encantado com a sua descoberta, resolveu porém nada dizer ao patrão, receando que ele se ofendesse com a desconfiança dos seus adversários. Mas jurou zombar de Fix na primeira oportunidade, com palavras enrustidas e sem se comprometer. Na quarta-feira, 30 de outubro, após o meio-dia, o Rangoon embocou no Estreito de Malaca, que separa a quase ilha deste nome das terras de Sumatra. Ilhotas montanhosas muito escarpadas, muito pitorescas, roubavam dos passageiros a vista da grande ilha. No dia seguinte, às 4 horas, o Rangoon,
tendo ganho meio-dia sobre sua travessia regulamentar, aportava em Singapura, para ir renovar sua provisão de carvão. Phileas Fogg escreveu este avanço na coluna dos ganhos, e, desta vez, saltou em terra, acompanhando Mr. Zaouda que havia manifestado o desejo de passear por algumas horas. Fix, para quem qualquer ação de Fogg parecia suspeita, seguiu-o sem se deixar ver. Quanto a Passepartout, que ria em peto ao ver a manobra de Fix, foi fazer as compras de costume. A ilha de Singapura não tem um aspecto nem grande, nem imponente. As montanhas, isto é, os perfis, lhe faltam. Todavia, é encantadora em sua magreza. É um parque cortado por belas estradas. Uma bela condução, atrelada a elegantes cavalos que tinham sido importados da Nova Holanda, transportou Mr. Zaouda e Phileas Fogg por entre massas de palmeiras com brilhante folhagem, e de árvores de cravo cujos frutos são formados pelo botão mesmo da flor entreaberta. Lá, os capões de pimenteiras substituíam as sebes espinhosas das campinas europeias, os sagueiros, grandes palmeiras com a sua esplêndida ramagem, variavam o aspecto desta região tropical, as moscadeiras de folhagem invernizada saturavam o ar com um perfume penetrante. Os macacos, bandos ágeis e careteiros, não faltavam nos bosques, nem talvez os tigres nas jungles. Há quem se admirar ao saber que nesta ilha, relativamente tão pequena, estes terríveis carnívoros ainda não tenham sido exterminados, responderemos que vem de Malaca, atravessando o estreito a nado. Depois de terem percorrido o campo por 2 horas, Mr. Zaouda e seu companheiro, que olhava quase sem ver, voltaram à cidade, vasta aglomeração de casas toscas e baixas, rodeadas por formosos jardins onde crescem as mangas, os ananases e todos os melhores frutos do mundo. Às 10 horas, voltaram para o paquete, depois de terem sido seguidos, sem suspeitarem, pelo inspetor que também fora obrigado a arcar com as despesas de um transporte. Passepartout esperava-os no convés do Rangoon. O bravo rapaz comprará algumas dúzias de mangas, de bom tamanho, castanho escuro por fora, de um vermelho muito vivo por dentro, e cujo fruto branco, ao desfazer-se entre os lábios, proporciona aos verdadeiros gourmets um prazer sem igual. Passepartout teve o prazer de as oferecer a Mr. Zaouda, que agradeceu graciosamente. Às 11 horas, o Rangoon, com a provisão completa de carvão, largava suas amarras, e, algumas horas depois, os passageiros perdiam de vista as altas montanhas de Malaca, cujas florestas abrigam os mais belos tigres da terra. Cerca de 1.300 milhas separam Singapura da ilha de Hong Kong, pequeno território inglês destacado da costa chinesa. Phileas Fogg tinha interesse em percorrê-las no espaço de 6 dias no máximo, para tomar em Hong Kong o vapor que deveria partir a 6 de novembro para Yokohama, um dos principais portos do Japão. O Rangoon estava muito carregado. Muitos passageiros tinham embarcado em Singapura, hindus, ceilandeses, chineses, malaios, portugueses, que, na maioria, ocupavam a segunda classe. O tempo, tão bom até então, mudou com o último quadrante da lua. Tiveram mar encapelado. O vento soprou algumas vezes rijo, mas felizmente do sudeste, o que favorecia o andamento do vapor. Quando se prestava a isso, o capitão largava o pano. O Rangoon, armado em brique, navegou frequentemente com suas 2 velas e sua mezena, e sua rapidez aumentou sob a dupla ação do vapor e do vento. Foi assim que costeou, com o mar às vezes picado, as costas de Annam e da Cochinchina. Mas a falta era mais do Rangoon do que do mar, e era ao paquete que os passageiros, a maior parte dos quais passou mal, deveriam se queixar desta fadiga. Com efeito, os navios da Companhia Peninsular, que fazem o serviço dos mares da China, têm um sério defeito de construção. A proporção entre a água que deslocam e a sua capacidade de carga foi mal calculada, e por isso pouca resistência oferecem ao mar. O seu volume, fechado, impenetrável à água, é insuficiente. Afogam-se, para usar a expressão marítima, e, em consequência desta disposição, basta meterem alguma água para que se lhes modifique o andamento. Estes navios são muito inferiores, se não no motor e no aparelho de evaporação, pelo menos na construção, às mensagerias francesas, tais como a Imperatrice e o Cambodge. Enquanto, segundo os cálculos dos engenheiros, estes navios podem meter a bordo um peso de água igual ao seu próprio peso antes que sossobrem, os vapores da Companhia Peninsular, o Golconda, o Coreia, e finalmente o Rangoon, não poderiam meter a 6ª parte do seu peso sem irem a pique. Portanto, com o mau tempo, conviria tomar grandes precauções. Era preciso muitas vezes meter a capa sobre o pequeno vapor.
Era uma perda de tempo que de modo algum parecia afetar Phileas Fogg, mas com a qual Passepartout se mostrava extremamente irritado. Ele então acusava o capitão, o maquinista, a companhia, e enviava ao diabo todos os que se metiam a transportar viajantes. Talvez também a lembrança do bico de gás, que estava a arder por sua conta na casa de Savile Row, concorresse muito para sua impaciência. Mas tem então muita pressa de chegar a Hong Kong? Perguntou-lhe um dia o detetive. Muita. Respondeu Passepartout. Pensa que Mr. Fogg também tem pressa de tomar o paquete do Yokohama? Uma pressa incrível. Então já acredita na tal viagem de volta ao mundo? Firmemente. E o senhor, Sr. Fix? Eu? De modo algum. Farsante. Respondeu Passepartout piscando-lhe o olho. Esta palavra deixou o agente cismado. O qualificativo o inquietou, sem que soubesse bem por quê. O francês teria adivinhado? Não sabia mais o que pensar. Mas sua qualidade de detetive, da qual só ele tinha o segredo, como Passepartout poderia tê-la reconhecido? E, contudo, falando-lhe assim, Passepartout tivera certamente segunda intenção. Aconteceu até que o bravo rapaz foi mais longe, um outro dia, mas era mais forte do que ele. Não podia travar a língua. Vamos ver, Sr. Fix, perguntou ele ao seu companheiro em tom malicioso, será que, uma vez chegados a Hong Kong, teremos a infelicidade de o deixar aí? Mas, respondeu Fix bastante embaraçado, não sei. Talvez que... Ah! Disse Passepartout, se nos acompanhasse, seria uma felicidade para mim. Vejamos. Um agente da Companhia Peninsular não pode parar no caminho. Só ir até Bombaim, e logo estará na China. A América não fica longe, e da América à Europa é um passinho. Fix olhou atentamente seu interlocutor, que lhe mostrava a cara mais amável do mundo, e decidiu rir junto. Mas este, que estava inspirado, perguntou-lhe se aquele ofício rendia muito. Sim e não, respondeu Fix sem pestanejar. Há negócios bons e maus. Deve saber que não viajo às minhas custas. Oh! Quanto a isso, tenho certeza. Exclamou Passepartout rindo com mais vontade. Acabada a conversa, Fix entrou em sua cabina e se pôs a refletir. Ele tinha evidentemente adivinhado. De um modo ou de outro, o francês havia reconhecido sua qualidade de detetive. Mas teria prevenido o patrão? Que papel desempenharia ele em tudo isto? Era cúmplice ou não? O negócio estaria descoberto e portanto perdido? O agente passou algumas horas bem difíceis, ora julgando tudo perdido, ora esperando que Fogg ignorasse a situação, sem saber o que decidir. Entretanto a calma restabeleceu-se em seu cérebro, e ele resolveu agir francamente com Passepartout. Se não se encontrasse nas condições que queria para prender Fogg em Hong Kong, e se Fogg se preparava para definitivamente deixar desta vez o território inglês, ele, Fix, diria tudo a Passepartout. Ou o criado era cúmplice de seu patrão, e este sabia de tudo, e neste caso o negócio já estaria definitivamente perdido, ou o criado não tinha nada a ver com o roubo, e então o seu interesse seria abandonar o ladrão. Tal era pois a situação respectiva destes dois homens, acima dos quais Phileas Fogg planava com sua majestosa indiferença. Descrevia racionalmente a sua órbita à volta do mundo, sem se preocupar com os asteroides que gravitavam à sua volta. E contudo, nas suas proximidades havia, seguindo a expressão dos astrônomos, um astro perturbador que deveria produzir certas perturbações no coração deste gentleman. Mas não. O charme de Mr. Zaouda não funcionava, para a grande surpresa de Passepartout, e as perturbações, se havia alguma, seriam mais difíceis de calcular do que as de Urano, que levaram à descoberta de Netuno. Sim. Era um assombro diário para Passepartout, que lia tanto reconhecimento por seu patrão nos olhos da jovem. Decididamente Phileas Fogg só tinha o coração necessário para se comportar heroicamente, mas amorosamente, não. Quanto às preocupações que os acasos desta viagem poderiam fazer nascer nele, não se lhes viam vestígios. Mas Passepartout, esse, vivia em sobressaltos contínuos. Um dia, apoiado à balaustrada do Andy-Rum, olhava a possante máquina, que em certos momentos tomava maior força, quando uma arfagem mais violenta fazia com que a hélice se movesse fora da água. O vapor saía então pelas válvulas, o que provocava a cólera do digno rapaz.
Não estão bem carregadas estas válvulas. Exclamava. Não andamos. Esses ingleses. Ah! Se fosse um navio americano, iríamos pelos ares talvez, mas iríamos com certeza mais depressa. Capítulo 18. Durante os últimos dias da travessia, o tempo foi bastante mau. O vento ficou mais forte. Tendo virado para noroeste, contrariava o marcha do paquete. O Rangoon, muito instável, balançou consideravelmente, e os passageiros tiveram direito de queixar-se das grandes vagas que o vento levantava ao largo e que os fatigavam. Durante as jornadas de 3 e 4 de novembro, aconteceu uma espécie de tempestade. A borrasca agitou o mar com veemência. O Rangoon teve de pôr-se a capa durante metade do dia, conservando-se com 10 voltas de hélice apenas, para não apanhar a vaga de frente. Todas as velas tinham sido colhidas, e o vendaval assoviava pela cordoalha. A velocidade do vapor diminuiu, como bem se imagina, consideravelmente, e pôde-se calcular que chegaria a Hong Kong com 20 horas de atraso em relação ao tempo regulamentar, ou talvez mais, se a tempestade não cessasse. Phileas Fogg assistia ao espetáculo de um mar furioso, que parecia lutar diretamente contra ele, com sua habitual impassibilidade. Sua fronte não se lhe ensombrou por um instante sequer, e, contudo, uma demora de 20 horas poderia comprometer-lhe a viagem, fazendo perder o paquete para Yokohama. Mas este homem sem nervos não experimentava nem impaciência nem aborrecimento. Parecia até que a tempestade entrava no seu programa, que fora prevista. Mr. Zaouda, que conversou com o seu companheiro a respeito deste contratempo, achou-o tão sossegado como em outras ocasiões. Fix, não via as coisas do mesmo jeito. Pelo contrário. A tempestade o deixava contente. Sua satisfação chegaria mesmo a não conhecer limites, se o Rangoon fosse obrigado a fugir frente à tormenta. Todos estes atrasos lhe caíam bem, porque obrigariam o Sr. Fogg a ficar alguns dias em Hong Kong. Em suma, o céu, com as suas rajadas e as suas borrascas, favorecia-lhe o jogo. Passava até um pouco mal, mas que importava? Não contava suas náuseas, e, quando o corpo se lhe estorcia com o enjoo, seu espírito exultava com imensa satisfação. Quanto a Passepartout, podem adivinhar em que estado de cólera mal dissimulada passou este tempo de provação. Até ali tudo tinha ido tão bem. A terra e a água pareciam estar dedicadas a seu patrão. Paquetes e estradas de ferro obedeciam-lhe. O vento e o vapor uniam-se para favorecer sua viagem. A hora dos desenganos teria enfim soado? Passepartout, como se as 20.000 libras da aposta fossem sair de seu bolso, já não vivia. Esta tempestade o exasperava, este vendaval o deixava furioso, e teria de boa vontade fustigado aquele mar desobediente. Pobre rapaz! Fix ocultou-lhe com todo cuidado sua satisfação pessoal, e fez bem, porque se Passepartout tivesse adivinhado o contentamento secreto de Fix, Fix teria passado um mau quarto de hora. Passepartout, durante toda a duração da borrasca, permaneceu na coberta do Rangoon. Não teria podido conservar-se embaixo, subia na mastreação, causava assombro à tripulação, e ajudava em tudo com a ligeireza de um macaco. 100 vezes interrogava o capitão, os oficiais, os marinheiros, que não podiam deixar de rir ao verem o rapaz tão alterado. Passepartout queria porque queria saber quanto tempo duraria a tempestade. Mandavam-no para o barômetro, que não se resolvia a subir. Passepartout sacudia o barômetro, mas não acontecia nada, nem com as sacudidelas, nem com as injúrias com que cobria o irresponsável instrumento. Afinal a tormenta se acalmou. O estado do mar se modificou na jornada de 4 de novembro. O vento saltou 2/4 para o sul e tornou-se favorável. Passepartout serenou com o tempo. Puderam-se largar as velas de gávias e as velas grandes, e o Rangoon retomou sua rota com maravilhosa rapidez. Mas não era possível recuperar todo o tempo perdido. Não havia remédio senão resignar-se à sorte, e a terra só foi avistada no dia 6, às 5 da manhã. O roteiro de Phileas Fogg indicava para o dia 5 a chegada do vapor. Ora, chegava-se só no dia 6. Era um atraso de 24 horas, e a partida para Yokohama estava necessariamente perdida. Às 6 horas, o piloto subiu a bordo do Rangoon e tomou seu lugar na ponte de comando, para dirigir o navio através dos escolhos até o porto de Hong Kong. Passepartout morria de vontade de interrogar este homem, de perguntar se o paquete para Yokohama tinha deixado Hong Kong.
Mas não se atrevia, preferindo conservar até o fim um pouco de esperança. Tinha confiado suas inquietações a Fix, que, manhoso, procurava consolá-lo, dizendo-lhe que Mr. Fogg poderia tomar o próximo paquete. Isso deixava Passepartout ainda mais fulo. Mas se Passepartout não se atrevia a interrogar o piloto, Mr. Fogg, depois de ter consultado o seu Bradshaw, perguntou-lhe com voz tranquila se sabia quando partia um vapor de Hong Kong para Yokohama. Amanhã, na maré da manhã, respondeu o piloto. Ah! Exclamou Mr. Fogg, sem demonstrar nenhuma admiração. Passepartout, que estava presente, sentiu desejos de abraçar o piloto, ao qual Fix desejaria torcer o pescoço. Qual é o nome desse vapor? Perguntou Mr. Fogg. O Carnatic, respondeu o piloto. Não era ontem que deveria partir? Sim, senhor, mas teve de reparar uma das caldeiras, e sua partida foi adiada para amanhã. Obrigado, respondeu Mr. Fogg, que no seu passo automático voltou a descer para o salão do Rangon. Quanto a Passepartout, agarrou a mão do piloto e apertou-a vigorosamente, dizendo: Piloto, o senhor é ótimo. O piloto nunca soube por que suas respostas lhe granjearam tão amigável expansão. A um apito da máquina voltou a subir para a ponte e dirigiu o paquete pelo meio da esquadrilha de juncos, tancas, barcos pesqueiros, navios de toda a espécie, que embaraçavam a entrada para Hong Kong. Há uma hora o Rangon estava no cais, e os passageiros desembarcaram. Nesta ocasião, convenhamos, o acaso favorecera Phileas Fogg de modo único. Sem a necessidade de reparar suas caldeiras, o Carnatic teria partido na data de 5 de novembro, e os viajantes para o Japão teriam sido obrigados a esperar 8 dias pelo paquete seguinte. Mr. Fogg ficava, é verdade, com um atraso de 24 horas, mas este atraso não poderia ter consequências funestas para o resto da viagem. Com efeito, o paquete que faz de Yokohama a São Francisco a travessia do Pacífico estava em correspondência direta com o paquete para Hong Kong, e não poderia partir sem que este tivesse chegado. Evidentemente haveria 24 horas de demora em Yokohama, mas durante os 22 dias que dura a travessia do Pacífico, seria fácil recuperá-las. Phileas Fogg achava-se, pois, com a diferença de quase 24 horas, nas condições de seu programa, 35 dias depois de ter partido de Londres. Como o Carnatic só partia no dia seguinte às 5 horas da manhã, Mr. Fogg tinha pela frente 16 horas para tratar dos seus negócios, isto é, dos que diziam respeito a Mr. Zaouda. Ao desembarcar do vapor, ofereceu o braço à jovem e conduziu-a para um palanquim. Pediu aos carregadores que lhe indicassem um hotel, e eles sugeriram o hotel do clube. O palanquim se pôs a caminho, seguido por Passepartout, e 20 minutos depois chegava ao seu destino. Um apartamento foi reservado para a jovem, e Phileas Fogg cuidou para que não lhe faltasse nada. Depois disse a Mr. Zaouda que ia imediatamente à procura do parente aos cuidados do qual devia deixá-la entregue em Hong Kong. Ao mesmo tempo deu ordem a Passepartout para permanecer no hotel até sua volta, para que a jovem não ficasse só. O gentleman fez-se conduzir à bolsa. Ali deveriam forçosamente conhecer um personagem como o respeitável GG, que figurava entre os mais ricos comerciantes da cidade. O corretor a quem Mr. Fogg se dirigiu conhecia efetivamente o negociante Parsi. Mas, há 2 anos, já não residia na China. Depois de fazer fortuna, tinha se estabelecido na Europa, na Holanda, supunha, o que se explicava pelas muitas relações que tivera com este país durante a sua existência comercial. Phileas Fogg voltou para o hotel do clube. Em seguida mandou pedir licença a Mr. Zaouda para se apresentar a ela e, sem mais preâmbulos, participou-lhe que o respeitável GG não residia mais em Hong Kong, e que habitava provavelmente na Holanda. A isto, Mr. Zaouda não respondeu de pronto. Passou a mão pela fronte, e ficou alguns momentos a refletir. Depois, com sua voz doce: Que devo fazer, Sr. Fogg? Disse. É muito simples, respondeu o gentleman. Voltar para a Europa. Mas não posso abusar. Não abusa, e sua presença não perturba em nada meu programa. Passepartout? Senhor? Respondeu Passepartout. Vá ao Carnatic e reserve 3 cabinas. Passepartout, encantado em continuar a viagem em companhia da jovem, que era muito amável com ele, logo saiu do hotel do clube.